dia. Bom dia. Deixa eu ver a posição melhor para todos. Eu acho que daqui, viu, João? Porque você sai da frente da caixa. Eu acho que o nosso primeiro momento é o momento da oração. Nós vamos fechar os nossos olhos, entrar em comunhão com o divino, com os bons espíritos, os intermediários de Jesus, que representam Ele aqui na Terra. Com todo o nosso espírito de religiosidade, dizer: Senhor, nós te agradecemos os dons da vida, nós te agradecemos a oportunidade das dores, dos sofrimentos também. As alegrias são manifestações do teu infinito amor, como flores de amizade derramando sobre os nossos corações. Que a nossa vida na terra, Jesus, seja uma oportunidade de louvar, de agradecer. E quando nos sentirmos quase impossibilitados, pedirmos a tua bênção e a tua misericórdia. Que Deus fique conosco nesse evento de estudos e de reflexões. Obsessão, libertação. Vocês gostaram desse nosso pássaro? É a libertação, sempre trazendo a mensagem de elevação, voando até as alturas, buscando a manifestação do divino. A obsessão, ela nos rondará, porém nós sairemos vitoriosos e descartaremos essa possibilidade de amealhar em nossos corações as mensagens da sombra, do ódio, da perversão. Então, o que é libertação? É um domínio, como diz Allan Kardec, que exercem os espíritos inferiores sobre as mentes que se deixam dominar. O que atrai a obsessão? Quais são as suas causas? São, naturalmente, as imperfeições morais que ainda nós agasalhamos em nosso coração, são os nossos débitos do passado, as sementes de odiosidade que fomos inadvertidamente lançando na nossa caminhada. Então, ela, como está ali, uma simples informação, simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores. Ela se manifesta delicadamente, sutilmente, é uma palavra mais adequada. A obsessão não irrompe violentamente, ela vai rondando as entidades perturbadoras com as quais as pessoas da Terra têm vínculos, vão se aproximando pela sintonia moral, pelo débito, pelo ódio. O amor atrai, o ódio também vincula. Então ela se manifesta simples. Allan Kardec a definiu em 3 graus: a obsessão simples, fascinação e a subjugação. A obsessão simples é a interferência dos espíritos na vida das pessoas comuns, mas também na experiência dos médiuns, tentando obstar o trabalho dos médiuns na Terra, porque o trabalho dos médiuns representa uma proposta divina de consolação, de esperança, de esclarecimento e de demonstração da imortalidade da alma. Olha, a obsessão negada pela ciência oficial materialista, Jesus veio demonstrá-la e mostrar como ela se manifestava. Quando Jesus desceu à terra,
havia uma verdadeira epidemia na Galileia de obsediados, de obsessos, de manifestações, de perturbações, porque o povo deixou rastros de miséria moral, atraindo as entidades perturbadoras. Então, quem já leu os fatos da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, vai ver a manifestação. A mulher encurvada, há 70 anos, vivia nessa postura. E, naturalmente, Jesus a libertou. Jesus retificou, porque aquilo era a presença de uma entidade perturbadora que fazia com que ela assumisse essa postura como se estivesse nela cavalgando, como se estivesse nela perturbando e controlando todo o seu sistema nervoso. Certa vez, na sinagoga, uma pessoa lançou-se ao chão, perturbada por uma entidade imperfeita. E os fariseus logo disseram: vamos ver se ele vai curar num sábado. Olha a ignorância da época. Qual é o dia que não é santificado para o Senhor? E ele, naturalmente, levantou aquela mulher, libertando-se do jugo. Adultos, crianças obsidiadas. Jesus, quando desceu do Monte Tabor, encontrou praticamente uma pugna os seus apóstolos, que ainda não tinham desenvolvido a fé, não tinham trabalhado o lado moral, nem a confiança no divino, estavam lutando para libertar aquele menino, aquele adolescente que o pai trouxera, atraído pela fama de Jesus. E Jesus vai dizer que a pouca fé deles, a fé que eles tinham, não era suficiente para libertá-lo. E liberta aquele menino que espumava como se estivesse num ataque de epilepsia. Então, os fatos da vida de Jesus são uma testemunha da presença da obsessão. Em todas as épocas da humanidade, a obsessão ronda a criatura humana, ronda os médiuns, tentando obstaculizar o trabalho que eles têm que fazer para demonstrar a imortalidade da alma, para provar que o divino está presente, impulsionando o nosso avanço espiritual. Então, a obsessão foi uma coisa que pavimentou a vida de Jesus em todos os seus momentos. Nem todos os obsidiados se libertaram. Amélia Rodrigues fala de um caso muito importante, quando aquele homem que estava paralítico, sem andar, praticamente Jesus o liberta. Ele entra pelo telhado. As casas antigas tinham uma clarabóia e a grande multidão na sala da casa de Pedro, onde Jesus atendia naturalmente a população. Então eles tiveram a ideia de colocar numa escada, subiu ao telhado, destelhou, e aquele paralítico foi colocado ali. Então Jesus o cura, liberta, diz que os seus pecados estão perdoados. Na verdade, o perdão dos pecados a gente obtém pelo nosso trabalho no bem, pelo cultivo da oração, por tudo isso que liberta a gente da obsessão. Mas aquele homem, como é que ele se portou? Amélia Rodrigues conta que quando ele recebeu a cura, em vez dele sair grato, recebendo a bênção daquela manifestação divina, ele vai comemorar num boteco, tomando cerveja com os amigos, junto a mulheres alegres. Então, ele ainda não estava preparado. Então Jesus vai para a beira do lago e entra num estado de tristeza, de penalização. E então Pedro vai: choras, Senhor,
justo agora que tu estás vitorioso, demonstrando que és verdadeiramente o excelente Filho de Deus, choro. Natanael, vem Elias, onde ele está comemorando essa dádiva? Ele está comemorando nas alegrias mundanas, na manifestação, não no agradecimento ao divino. Então, a gente vai vendo aí, por essas expressões que nós estamos abrindo esse seminário, que a obsessão também, ela requer que nós tenhamos uma vida clara, límpida, pura, para que a gente possa, então, estar no estado de consciência tranquila, imunizado de todo o mal que nos acomete nas experiências da vida humana. Então, simples influência moral. Kardec diz, obsessão simples, perturbação do médium, dificuldade da entidade para que o médium se manifeste, mas na obsessão simples, o médium sabe que está recebendo uma influência negativa. Ele tem consciência disso. Cabe a ele lutar para superar essas dificuldades. Tem médiuns que passam muito tempo rondados, vigiados pelo mundo espiritual, para que não desenvolva o seu trabalho da caridade espiritual. Na fascinação, já há uma espécie de ilusão. O espírito penetra no médium. Como é que a obsessão se dá? A entidade é atraída ou pela sintonia moral, ou pelo nosso débito, e então dá-se um domínio. Os perispíritos começam a se entrelaçar. Primeiro é uma ideia, é uma telepatia, é como uma onda de rádio que vai de uma mente para outra. Se a gente tivesse um rádio aqui, a gente ouviria uma emissora que não está aqui, que o sinal está vindo de outro lugar. Mas o éter, o ar, a atmosfera, o psiquismo da humanidade atrai as ondas e aí começa assim. Depois vai havendo uma aproximação, na medida que aquele que se deixa fascinar pela obsessão perde a vigilância. Essa fascinação, essa onda vai se aproximando, depois a entidade fica junto ao obsidiado e acaba penetrando no seu perispírito e dá-se os processos profundos da subjugação em que o médium ou a pessoa comum, que não é médium, mas que tem sensibilidade, já que Allan Kardec fala que todos nós somos mais ou menos médios, na verdade todos nós temos uma possibilidade de entrelaçar ondas com as entidades do mundo espiritual. Estamos sempre entrelaçados no dia a dia com a onda do nosso anjo guardião. Se nós tivéssemos uma vigilância completa e perfeita, estaríamos sempre imantados pela onda vibratória do nosso anjo de guarda, que estaria trazendo sempre inspirações positivas. Mas, às vezes, essa vinculação se rompe pela nossa negligência e então vem a possibilidade das atrações espirituais perturbadoras. Então, a fascinação é o tipo de obsessão que é vinculada ao orgulho do médium, à prepotência da pessoa. Então a pessoa começa a perder o senso crítico. Se ele escreve alguma coisa, ele acha que é uma maravilha, às vezes é uma coisa muito simples. Se for uma poesia, vamos dizer assim, de pé quebrado, como se dizia, com versos toscos, ele acha que é a poesia mais bonita do mundo. Ele vai perdendo o senso de avaliação das coisas. É a fascinação. Vamos dizer assim, uma obsessão normalmente para os orgulhosos, para aqueles que não têm a simplicidade e a pureza no coração. E a subjugação é o completo domínio da mente. A pessoa já não pensa, é a entidade que pensa por ele, é a entidade que o perturba. Ela pode ser moral,
completo domínio da nossa mente, dos nossos pensamentos, ou física, quando a entidade, além de controlar a mente, controla o sistema nervoso e faz com que o médium ou a pessoa que está sofrendo a obsessão perca o controle da sua própria vontade. Esse é o quadro, então, da obsessão nas conceituações. Perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Do simples ao complexo. Tudo na vida é assim. Tudo começa com uma simples influência para terminar numa consequência desastrosa. A nossa vida moral é assim, do simples ao complexo. A gente começa amando discretamente. Depois, a gente apaixona-se pelo bem, pelo progresso, pelas coisas boas e mergulha a nossa vontade no nosso interesse moral de construir a paz em nossos corações. No lado negativo é a mesma coisa. Se a gente perde o controle da nossa vontade e deixamos nos envolver no egoísmo, no orgulho, que são as duas grandes chagas morais da humanidade, egoísmo e orgulho. Está lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Essas coisas têm que ser controladas. A nossa interesse na doutrina é desenvolver a nossa religiosidade, nos aproximar cada vez mais de Deus, entrar em contato cada vez mais com a potência divina que está dentro de nós. Nós somos criaturas que temos a luz e temos também a sombra. Todo mundo tem a sombra e a luz. Cabe a cada um de nós ir diluindo a nossa sombra. Em vez de ser uma sombra escura, ela passa a ser uma sombra cinza. Depois ela vai esmaecendo, vai diminuindo as nossas imperfeições. A evolução é lenta, é devagar que a gente evolui. Mas tem que ter perseverança e esforço, até permitir que o divino aconteça em cada um de nós. Nós somos luz, nós somos manifestação de Deus. Deus está em nós. Quando Deus está em nós, a obsessão bate em retirada. Mas eu vou deixar os companheiros seguirem adiante no processo de conversar com vocês. Depois nós vamos fazer perguntas, nós vamos discutir ideias, nós vamos querer deixar aqui um ambiente de muita paz, de muita espiritualidade, para que o nosso dia seja um dia abençoado. Nossa fraternidade para todos, com votos renovados de muita paz. A pedagogia do ensino, atualmente, nos faz recorrer a duas faculdades que nós temos, de ouvir e de ver. Nós vamos utilizar essas duas faculdades para nós fixarmos os registros imprescindíveis para que nós possamos realmente sair daqui com uma ideia de como se instala a obsessão nos dias atuais. Que isso é de fundamental e importância nós sabermos. Nós fizemos um slide com 5 tópicos, sem nenhuma ideia de haver uma conotação imediata ao outro, mas que nós vamos retirar de cada tópico a maneira pela qual vamos sair daqui com a ideia de ter aprendido como se instala a obsessão na vida de qualquer um de nós. Isso é de fundamental importância. Então, Filomeno de Miranda, no seu livro Nos Bastidores da Obsessão, ele diz que a matriz da obsessão é a consciência de culpa.
o mal que nós praticamos em vidas passadas ou na vida presente, esse mal se instala no nosso mundo inconsciente, porque a nossa consciência não aceita. Aí é que começa a existir o princípio básico da instalação obsessiva. Filomeno dá 2 exemplos no seu livro Nos Bastidores da Obsessão. Hoje os centros espíritas devem estudar esse livro para poder entrar e penetrar suficientemente no conhecimento do que seja a obsessão. Portanto, ele fala em 2 espíritos que viveram na Holanda e um deles encarnou aqui no Brasil. O que continuou no mundo espiritual foi atraído justamente por esse potencial energético que está na consciência daquele que praticou o mal. Isso é muito importante que nós saibamos, porque o Espiritismo é uma doutrina que está baseada na lei de causa e efeito. Não nos acontece absolutamente nada de que nós não tenhamos a responsabilidade com a causa da prática que nós colocamos na nossa vida de relacionamento com as outras pessoas. Por isto, Jesus sempre nos chamou a atenção, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. O amor é o maior antídoto contra a obsessão. Depois, essa atração automática, ela se dá de uma forma espontânea. O espírito no mundo espiritual, ele confessa em uma reunião mediúnica do outro lado da vida, para poder o processo desobsessivo, libertador acontecer. E ele confessa que depois que ele se suicidou, porque a sua esposa o abandonou por outro homem, ele vagou no mundo espiritual em um tempo que ele não sabia determinar. Até que em determinado momento ele sentiu uma atração que ele não pôde conter. E de repente ele se viu junto de uma moça, que ele causou um sentimento de repulsa muito grande, de ódio. Veja o automatismo do processo de instalação. Daí é que começa justamente o problema na família Soares, que Filomeno contra que existiu em Salvador nos anos de 1937 e que serviu como fonte de orientação para o estudo da obsessão. Por isso, outro ponto importante, nessa família só 2 eram espíritas. Tinha Mariana, tinha Marta, tinha o marido Mateus, que não queriam nada com o espiritismo, mas essas 2 pessoas, frequentando o centro espírita nas reuniões públicas doutrinárias, levaram a Saturnino, o mentor de José Pititinga, a se sensibilizar com a problemática obsessiva da sua família. Então o livro descreve em detalhes tudo que nós poderíamos saber a respeito da obsessão. Depois dessa atração automática, há um tempo onde os distúrbios mentais acontecem naquele que é a vítima de hoje. A vítima de hoje sempre foi o algoz do futuro, no passado ou no futuro. Então, lembrar sempre isso. Nós temos uma contabilidade divina que se chama perispírito, onde está gravado toda a nossa vida. Tudo que nós pensamos, tudo que nós agimos, tudo que nós fazemos, está tudo registrado no perispírito. Se nós fizermos qualquer coisa contra a lei de Deus, nós temos que resgatar e reparar.
Por isso, muita gente sem conhecimento do Espiritismo hoje está reclamando, rebelado, revoltado. Por que é que eu sofro tanto? Até os espíritas estão reclamando. Eu estou no Espiritismo há 40 anos. Por que é que eu ainda sofro? Porque merece. Porque ainda não pagou tudo aquilo que deve à lei de Deus. Portanto, essa questão desses distúrbios emocionais está tão presente na sociedade moderna, fruto de obsessão. Filomeno diz que a obsessão é uma destruidora de vida. É o maior flagício que existe no seio da sociedade moderna. Portanto, é preciso que nós nos acautelemos. E o Espiritismo nos faz, através da sua doutrina, uma série de concessões para que nós ou fiquemos prevenidos ou então atenuemos o nosso grau obsessivo, como foi o caso da família Soares. Portanto, esses 5 momentos que aí estão têm relação direta com o mecanismo de instalação da obsessão. Atração automática, indução mental, consciência de culpa, acoplamento espiritual, porque é tudo através do perispírito. É preciso que haja uma sintonia e uma afinidade para que a obsessão realmente persista com a sua presença. E, de imediato, os distúrbios emocionais. Essa momentânea situação que nós estamos vivendo agora com o coronavírus. Todo mundo está com as antenas ligadas. Joana diz que nós temos 5 medos. Medo da morte, medo da doença, medo da pobreza, medo da crítica e medo da perda de entes queridos. E ela diz que é preciso que nós aprendamos a administrar esses 5 medos que estão presentes na nossa vida, que nos leva, muitos deles, a um desajuste emocional que nós não podemos refrear. Então, as pessoas vivem em uma constante inquietude, porque não tem o hábito de se preparar quando acorda. O Espiritismo nos ensina todos os detalhes para que nós nos protejamos. Nós não devemos ficar esperando que o nosso guia espiritual ou os benfeitores venham pura e simplesmente nos proteger. É preciso que nós façamos a nossa parte. Sem isso, nós não vamos adquirir a proteção divina, porque seria um pai responsável. Como às vezes as pessoas chegam lá, no atendimento fraterno, na reunião mediúnica, botam o nome de 100 pessoas. Como é que Deus vai socorrer essas 100 pessoas com esse simplismo todo? Quando a gente pedir por alguém, a gente deve dizer: olha, você está com problema, me pediu para orar, mas você ore também. Nós somos muito voltados a jogar tudo nas mãos de Deus. E isso é um mal que habitualmente nos acontece e que nos leva a situações muito desagradáveis na nossa vida, na presente reencarnação. Portanto, o Espiritismo é essa resposta de Deus para as nossas aflições, as nossas angústias, as nossas dificuldades, como aquele que foi um homem incomparável, Jesus Cristo, que nos deixou o Sermão da Montanha. Tem mais de 100 versículos no Sermão da Montanha. Quem já leu aqui o Novo Testamento, levante a mão. Alguém leu o Novo Testamento? Eu estou lendo agora. Porque quando eu era católico, apostólico romano, nunca ninguém me falou que existia isso. Nem a minha família, nem os sacerdotes no colégio em que eu me eduquei, ia à missa, confessava, comungava. Só
só ia porque eu precisava jogar futebol. Não era por convicção, não. Eu me tornei convictamente religioso depois que ingressei no Espiritismo. Porque o Espiritismo é uma doutrina racional. O espírita não aceita nada que não possa entender pela sua capacidade de raciocinar. É a doutrina que Kardec nos oferece, esse homem racionalista, que um dia foi ver mesas que subiam, que se locomoviam, e depois ele foi descobrir debaixo disso graves ensinamentos. A imortalidade da alma e todos os princípios básicos do Espiritismo, que nós devemos, como é natural, tomar conhecimento. Mas, diante da obsessão, vamos nos prevenir. Sejamos flexíveis. Olhe como usa a benfeitura espiritual para nos ensinar na sua excelente pedagogia. O bambu, quando tem uma tempestade, ele se inclina até o chão. Isso chama-se flexibilidade. Quando a tempestade passa, ele volta ao normal. Quando uma tempestade aparecer na nossa vida, vamos imitar o bambu. Vamos nos inclinar resignadamente até passar a fase mais difícil, porque a obsessão é algo muito grave na sociedade da qual nós estamos vivendo. Então, fica aí a nossa contribuição a respeito da instalação. Os sintomas são ideias fixas torturantes. Tudo é pela mente. Tudo que acontece na nossa vida é o pensamento. Pensamento, sentimento e vontade são os três atributos que nós devemos saber administrar. Depois surgem as excitações dos desejos. Desejo de toda forma que nós podemos imaginar. Cuidado com esses desejos que Buda, 500 anos antes de Jesus, ele fez uma filosofia onde ele dizia que um dos maiores problemas da criatura humana são os desejos. E agora nós estamos vendo que ele está com a razão. As excitações desses desejos. Desejo no campo da sexualidade, no campo do tabagismo, do alcoolismo, da drogadição, que se transformam em verdadeiros escravizadores das criaturas humanas. Depois, a inquietação. Somos pessoas muito inquietas. Devemos nos educar em pessoa serena, calma, na hora de tomar as nossas atitudes, o façamos não extemporaneamente, de uma forma impetuosa. Aprendamos tudo isso que o Espiritismo nos ensina, para que nos autoeducamos, nos autoeduquemos. Ninguém vai nos educar. A educação, nós temos métodos, mas a gente tem que colocar em prática esses métodos. Depois, a agressividade. Quantas vezes somos acometidos da subjugação obsessiva pela nossa agressividade? Estamos conversando com uma pessoa, de repente a conversa entra no campo da discussão, do desentendimento, e nós somos possuídos por uma força estranha que nos toma de assalto e nós entramos em um momento de verdadeira loucura e praticamos crimes inomináveis por causa disso. Portanto, o Espiritismo é uma doutrina eminentemente educativa. Nos ensina tudo o que precisamos para a nossa educação moral
espiritual. Porque a finalidade da nossa vida aqui na Terra é justamente atingir a perfeição moral. Por isso que Jesus veio demonstrar que muita gente não sabe que Jesus não foi criado Deus, nem nunca ele foi Deus. Nós criamos uma ideia dogmática de que Jesus é igual a Deus. Vocês já viram isso? O tradicionalismo religioso. Inclusive, interpolaram no Evangelho a ideia falsa de que Jesus é igual a Deus. Quando, numa frase que eu vou terminar a minha exposição, para que fique bem gravado na fisionomia e na memória de todos nós. Jesus disse: eu sou o caminho da vida e da verdade. Ele não diz: eu sou o caminho, à vida, à verdade. E isso criou uma ideia muito falsa no seio da religião tradicional, que ainda até hoje persevera nessa ideia falsa. Portanto, acautelemos-nos da obsessão. Bom dia a todos. Consegue me ouvir bem? Sim. Vou dispensar o microfone, tá bom? Como o João colocou, após a minha fala, nós vamos abrir um momento para perguntas e respostas. Ou se vocês já quiserem ir formulando, para poder no intervalo a gente já otimizar melhor o nosso tempo, tá bem? Agora nós vamos falar sobre os reflexos ou consequências do processo obsessivo. Isolamento voluntário. Eu quero que a cada um desses itens aqui a gente vá lembrando se a gente já não vivenciou em nós, ou na nossa família, ou no nosso meio social, alguns desses itens aí, não presenciou, não percebeu algum desses itens, porque é uma parasitose que está muito comum nos nossos dias atuais, né? Então, a obsessão é como uma gripe, que vem e volta, e a dependendo do nosso cuidado, ela pode se agravar ou não. Então, é uma parasitose que está presente em nossa sociedade. Então, isolamento voluntário. Então, quantos de nós ainda não presenciou um companheiro da lida espírita que de repente se isola, de repente deixa de ir para o centro sem um motivo aparente? Já é um sinal de que ele pode estar num processo obsessivo. Ou ele se isola em casa, ele deixa de frequentar o meio social, deixa de frequentar a família, deixa de frequentar os ambientes coletivos, e antes do coronavírus, viu? Então ele começa a ter um procedimento de isolamento social. Ele começa a se ensimesmar. Então isso pode ser indício de que, em um processo obsessivo, aquele ser que o está induzindo começa a isolá-lo das tratativas com outros companheiros, que pode começar a alertar-lhe sobre o seu comportamento. Então ele começa a ser isolado. Isso vai muito de encontro com um procedimento também de desconfiança. Então o companheiro ele começa a ficar desconfiado do seu cônjuge, desconfiado do seu colega de trabalho, desconfiado de todos aqueles que ele trata na sociedade. Então tudo para ele é um motivo de desconfiança. Se o cônjuge sai, chega um pouco depois do horário, ele começa a desconfiar que é alguma coisa. Se o companheiro de trabalho diz alguma coisa, ele se melindra, acha que aquele ali já tem um segundo objetivo. Então, tudo para ele é motivo de desconfiança. Então, isso começa a tomar um caráter de patologia, uma patologia psicológica. Então, ele começa a ficar desconfiado. Atitudes estranhas. Ele começa a ter atitudes que antes ele não tinha. Atitudes que não são comuns do procedimento social. Ele começa a ver, diz, pô, fulano não era assim. Fulano está estranho, está diferente. Está com as conversas
atravessadas, não é? A gente nunca viu isso? Pô, mas fulano não era assim. Tá? Ele tinha um comportamento tão sereno, agora está com as conversas vulgares, um comportamento diferente, um tanto agressivo, então ele começa a ter um comportamento estranho daquilo que a gente já conhecia, daquilo que é o normal dessa pessoa. Doenças fantasmas, físicas, emocionais ou psicológicas. Então, doença física. Aparece com algum sintoma, alguma dor de cabeça, uma dor no abdômen, alguma coisa, ele vai no médico, faz todos os exames, faz uma bateria de exames e nada aparece. E ele volta no médico, mas doutor, continua, eu estou com as dores na perna, eu estou com isso, aí vai, vamos fazer novos exames, faz todos os exames, nada aparece. Ou doenças emocionais, psicológicas, síndrome do pânico, essas fobias sociais que são muito comuns hoje, muitas vezes é por conta de um processo obsessivo que está ali por trás, desencadeando essas fobias sociais, esses processos psicológicos, depressões, tudo isso tem muitas vezes um fundo obsessivo. Autocídio ou homicídio físico ou moral. Aí nós vamos ver lá na frente, como o João já tocou aqui, os 3 tipos de obsessão. A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. E a subjugação ela pode vir com que a sua vítima conclua em suicídio, atentando contra a própria vida, um processo de depressão, que se agrava, que se aprofunda, a pessoa pode vir a cometer suicídio, tendo como fundo um processo obsessivo. Ou mesmo cometer homicídio. Quantos casos nós vimos? Um cidadão, um homem de bem, tranquilo, todos falam, mas é uma pessoa tão tranquila, não é possível. E de repente, passando por uma crise qualquer, ou financeira, ou de outro, chega em casa, mata todos os seus parentes, filhos, esposa, e depois comete suicídio. E por trás disso, o que há? Um processo obsessivo. Um processo de subjugação, em que o seu algoz o leva a cometer. E no momento final, em que ele está para cometer o ato, o obsessor se retira e deixa que ele cometa por si só aquele ato, assassinando a sua família, cometendo um suicídio. Então, são reflexos, alguns dos reflexos ou consequências dos processos obsessivos em que nós presenciamos na sociedade, temos notícia e convivemos com isso. Porque é um fator que está muito hoje, a obsessão, principalmente no meio espírita, porque nós somos os novos cristãos. Somos aqueles que, com a designação do Cristo, estamos trazendo de novo o Evangelho redivivo. Então somos os alvos preferidos, para que a Boa Nova não se instale na humanidade. Os inimigos de Cristo, os inimigos do Evangelho, não querem que a Boa Nova se instale na humanidade. Então, hoje, a obsessão é pandêmica. Não é só o coronavírus, não. A obsessão também, muito mais. Mas o processo é obsessivo. A obsessão apresenta caracteres diversos, que é preciso distinguir que resultam do grau de constrangimento. Um grau de constrangimento. E da natureza dos efeitos que produz. Então, o que é a obsessão? Nossos companheiros já falaram aqui. Uma atuação fixa e constante de mente a mente. Então, ele começa induzindo. E hoje, os mecanismos são muito sutis. Eles começam com indução muito ali, ó, devagarzinho, uma sementinha. Né? João Diante diz que todo pensamento começa numa nascente. Né? Então, ele começa ali, um rio caudaloso, ele começa onde? Uma nascentezinha pequena, água ali correndo um pouco, e ela vai avolumando. Da mesma forma, o processo obsessivo. Então, ele começa às vezes com um pensamento simples, como quem não quer nada, só que a gente vai dando guarida, a gente vai assimilando, a gente vai sintonizando com aquela entidade, e aquele pensamento vai crescendo dentro de nós, vai crescendo, vai se alojando ali, vai encontrando guarida, vai encontrando residência, e ele vai crescendo. Então a obsessão ela vai cada vez mais se instalando, porque nós permitimos, por todos os fatores que nossos companheiros já colocaram.
Então, a obsessão simples, ela é uma infestação do campo mental. O obsessor veio, fez a tentativa, conseguiu, deu guarida. Então, nós estamos num processo de obsessão simples, que é uma parasitose muito comum a quase todos nós. Como eu falei, é como a gripe. Quase todo mundo pega gripe, né? 1 ou 2 vezes por ano a gente fica gripado. Mas se essa gripe não for tratada, o que acontece? Ela vira pneumonia, ela vira uma doença pulmonar grave, ela nos leva à morte. Então, da mesma forma, a obsessão, ela pode vir, se afastar e voltar. Quais são os casos dessa obsessão simples? Bom, a gente vê a irritação. Às vezes estamos irritados, sem saber por quê. A pessoa pergunta alguma coisa, a gente dá aquela resposta. A gente está irritado com qualquer coisa. Tudo nos irrita ao nosso redor. Qualquer contrariedade mínima, a gente fica altamente irritado. Isso é um sintoma de uma obsessão em curso. Reações agressivas desproporcionais. Sabe aquela pessoa que a gente fala assim, olha, não mexa com fulano não, porque ele é explosivo. Não vou nem conversar com ele porque ele vai... Sabe aquelas pessoas explosivas? Muitas vezes um processo obsessivo. A pessoa fala qualquer coisa, a pessoa explode. Uma reação agressiva desproporcional ao fato. Então, mas só que quando a pessoa volta ao normal, que ela cai em si, ela pede desculpa. Poxa, me desculpa, perdi a cabeça. Não sei o que foi que aconteceu comigo. Mas é o amigo obsessor que está ali, incidindo sobre ele. E aí quando ele retorna ao normal, ele já não retorna no estado que ele estava anterior. O processo obsessivo ele vai se instalando cada vez mais, porque você vai dando guarida. E você vai se acostumando com aquela relação que você até gosta. Ah, eu sou assim mesmo exclusivo. Quem quiser que mexa comigo. E aí vai se acostumando com aquele status que você adquire pelaquela sua agressividade. Mas é um processo obsessivo que vai se instalando. E se você não cuidar, a gripe vira pneumonia. E a obsessão simples vira uma fascinação. E aí a coisa já é muito mais complicada de tratar. A fascinação é muito complicada de ser tratada. Por quê? Porque já existe uma alteração na consciência. Os mecanismos que os obsessores nos induzem, por magnetismo, eles alteram a nossa percepção da realidade. Então, o ser que ele está em estado de fascinação, ele não percebe o quão ridículo está sendo as suas atitudes, os seus textos. Então, ele produz um livro, um texto, que você olha, que você lê, não tem nada ali. Não diz nada com nada. Mas para ele lê aquilo ali, é uma obra-prima. O espírito comum se comunica através dele e diz que é Dr. Bezerra de Menezes. E ele acredita. Quem quer que vai dizer que não é? Ele briga com você, não quer mais se com você, porque ele tem certeza que é. Ele não está agindo de má fé, ele está acreditando naquilo porque ele está sendo induzido pelo processo de fascinação. Então ele perde a autocrítica, ele perde o bom senso, e ninguém consegue chegar para ele e dizer, olha, isso que você escreveu não tem nada com nada. Essa sua comunicação mediúnica, essa sua psicografia, não tem nada com nada. Ele disse, não, isso aqui é a salvação da humanidade. Está aqui nesse texto que eu trouxe, através do Dr. Bezerra de Menezes. Tem socorre. Eu já presenciei médium em estado de fascinação. E é muito difícil. E o que é que acontece quando o médium está em processo de fascinação? As entidades começam a afastá-lo de todas as pessoas que podem adverti-lo. Então as pessoas de bom senso que estão ao lado dele, os companheiros espíritas, ele começa a se afastar. Ele começa a gerar desconfiança daquele companheiro. Aquele companheiro, na verdade, não quer adverti-lo, ele está com inveja dele. Porque ele tem uma mediunidade extraordinária na cabeça dele. E aí ele começa a se afastar daqueles companheiros. Ele começa a se afastar dos parentes, que são também pessoas de bom senso, que podem chegar para ele para advertir, olha, fulano, essas suas atitudes, esse comportamento está desluxo, está ridículo, o que está vendo? Então as pessoas que possam advertir, as entidades começam a afastá-lo para que ele fique, para que ele continue naquele estado de fascinação. Então é um estado de difícil tratamento, esse estado de fascinação. E o terceiro estado que Kardec elenca, o estado de subjugação. Então os centros da afetividade e da vontade são afetados, sentimentos e o sistema psicomotor. Então já no estado de subjugação, diferente do estado de fascinação, a vontade, porque no estado de fascinação, o médium ele está agindo pela vontade dele. Ele age na sua vontade. Embora esteja fascinado, embora esteja com a sua realidade esteja deturpada, ele age pela sua vontade.
Já no estado de subjugação, não está dito, ele está subjugado. A sua vontade está subjugada à vontade do obsessor. Então ele tem consciência do que ele está fazendo, mas ele não tem força para resistir àquela subjugação, seja ela mental, seja ela física. Então Kardec, inclusive, conta um caso de um cidadão que estava em estado de subjugação e ele chegava na rua, passando uma moça, e ele era constrangido a ajoelhar e pedir aquela moça em casamento. Viu uma moça pela primeira vez, em estado de subjugação. Ele era constrangido a ajoelhar e a beijar o chão, em estado de subjugação. Então ele não tem força para resistir, não tem força, ele sabe o que ele está fazendo, ele não está ali alienado, ele sabe, mas ele não tem força para resistir. Ele vai lá e faz. A sua vontade está subjugada à vontade do espírito obsessor. Então esses são os 3 casos que Kardec nos elenca. A obsessão simples, em que nós estamos sujeitos à influenciação do pensamento do obsessor, ele vai ali nos conduzindo, atrapalhando as comunicações, colocando empecilhos, atrapalhando a nossa vida, trazendo pequenos insucessos, então vai ali atrapalhando. E depende de nós para que a gente não deixe isso agravar. A fascinação, em que a realidade mental do médium é manipulada, e a subjugação, em que o médium é constrangido na sua vontade. Sua vontade está subjugada à vontade do espírito obsessor. Então agora nós vamos entrar num momento de intervalo, num momento de perguntas e respostas, digo, para depois entrar no momento de intervalo. Nosso companheiro Edson. Como é que vocês preferem? Olha esse papel, teria que estar na mão de vocês. Já estou vendo papéis aí. Ou então, Posso fazer uma pergunta oral? pode. Tem como a pessoa perceber que está sendo influenciado? Tem alguma forma da pessoa sentir ou perceber que está sendo influenciado por uma opinião diversa do que ele pensa? Tem, sim. Ele conhece a sua personalidade. Tá ligado? Conhece a sua Ele conhece os seus pensamentos, as suas ideias. Pode falar que tá ligado. E ele conhece as suas emoções. Quando ele sentir que algo está mudando dentro da sua conduta, dentro do seu comportamento, ele precisa, é como se assinalasse o sinal vermelho. Ele fazer esforços para retomar a sua natureza habitual. A pessoa se conhece, então a obsessão começa de forma simples. O que é a obsessão simples? A obsessão simples é um pensamento que lhe ronda, é uma ideia estranha. Que pensamento é esse? Eu não tenho essas ideias no meu elenco, isso não está no meu menu de experiências. Por que essas ideias estão voltando? Então, é necessário vigilância para que a pessoa não se acostume. Por exemplo, o suicídio. Tem pessoas que brincam com a vida. Se isso demorar, eu vou dar cabo da minha vida. É brincadeira. Fala isso brincando, começa a repetir. Vai criando um clichê mental. E às vezes a pessoa, num ato deslocado, num momento de maior impulsividade, ele se suicida e se depara no mundo espiritual com uma realidade que ele não esperava e não estava no seu projeto de vida. Então ele apenas foi alimentando aquela ideia. Não alimentar ideias negativas. Essa é a solução. Não alimentar ideias negativas
na nossa conduta, no nosso comportamento, na nossa maneira de ser. Nem no pensamento, nem na emoção, nem nada. Então, nós temos o nosso senso crítico, sabemos a nossa noção de bem e do mal. Todo mundo tem essa noção dentro do bem e do mal. Então, vigiai e orai para não entrardes em tentação. É a proposta de nosso Senhor Jesus Cristo. Não dá chance ao mal invadir a nossa realidade. Isso não está no meu modo de ser, no meu modo de agir. Então, evitar qualquer coisa que não se coadune com a nossa realidade. Essa é a fórmula ideal para a gente evitar o processo obsessivo. Uma pergunta aqui muito interessante. A pessoa quer saber a influência da obsessão no campo consciencial, no campo da inteligência e no campo emocional, quando surge a agressividade da pessoa. Nós somos compostos de um ser espiritual, de onde provém a inteligência, o espírito, que é envolvido por uma substância que a doutrina nos explica com o nome de perispírito, que é o nosso mundo inconsciente, e que finalmente todo esse complexo eletrônico que nos representa indica a nossa própria personalidade. Para que nós consigamos frear a nossa agressividade quando na presença da obsessão, Joana nos ensina 4 pilares. O primeiro dele é aprender a conhecer. Conhecer a quem? A conhecer a si próprio. Para isso é preciso que nós façamos costumeiramente uma autoanálise da nossa personalidade. Depois ela diz que quando aprendermos a conhecer, nós poderemos saber como fazer, não deixando que a agressividade tome conta da nossa impetuosidade. Em seguida, a benfeitora diz que nós temos que conviver com as criaturas humanas dentro de princípios evangélicos, para predominar na nossa personalidade esses valores espirituais que Jesus, há mais de 2000 anos, nos veio ensinar pessoalmente. Finalmente, ela diz que depois que passar por esses 3 momentos, é que a gente vai conseguir ser. Quer dizer, no caso da agressividade, ou ser uma pessoa agressiva, ou ser uma pessoa tolerante. Este momento é de tolerância. Se não conseguirmos nos amar ainda, toleremos. Quando um indivíduo comete um crime sob a influência de obsessor, para a espiritualidade, de quem é a responsabilidade maior de tal ato? Cada caso é um caso, mas logicamente, aquele que cometeu o ato, ele é culpado, ele não está isento de culpa, porque estava sob a influência do obsessor, porque aquela influência foi permitida por ele, como nós falamos aqui. Nenhuma influência obsessiva acontece sem a permissão do hospedeiro. Então, ele é co-partícipe daquele crime. Então, se ele comete um suicídio por influência obsessiva, por um processo de depressão, ele permitiu. Lógico que a espiritualidade, para a espiritualidade, há o atenuante. Há o atenuante, porque ele estava sob um forte processo obsessivo, mas ele não deixa de ter a sua parcela de culpa. Filomeno conta um caso interessante de uma pessoa que foi assassinado. O obsessor levou primeiro a embriaguez,
depois expôs ele a situações de desequilíbrio, levou ele para antros de violência, e lá, nesses antros de embriaguez e violência, foi fácil estimular uma pessoa violenta, houve um desentendimento e aquela pessoa violenta matou aquela pessoa. Então, o obsessor, como não tinha faca, ele levou gradativamente aquela pessoa ao desequilíbrio e, num ambiente favorável, foi inspirado uma pessoa violenta para cumprir aquilo que o obsessor queria. Então, é um processo muito perturbador. As 3 apresentações da obsessão podem acontecer ou acontecem simultaneamente de acordo com o momento do obsidiado? Não devem acontecer simultaneamente. Esses 3 processos, primeiro, há sempre a obsessão simples. É aquela ideia que vai envolvendo a pessoa devagar. Ele entra num processo de obsessão simples. Se for o caso de levar aquela pessoa à desmoralização, pode ser canalizada para um processo de fascinação. Se a pessoa é orgulhosa, se a pessoa tem uma tendência a se exibir, então a entidade espiritual leva-o ao descrédito social ou ao descrédito mediúnico, se for médium, como nós estamos focando aqui, a fascinação de médiuns que produzem coisas simples e acham que são coisas sensacionais, ou dentro da própria sociedade. Então, se a pessoa é orgulhosa, leva o processo à fascinação. Se a pessoa tem um débito muito mais profundo, então pode transitar diretamente da obsessão simples para um caso de subjugação. Então, é sempre o primeiro passo a obsessão simples. O segundo passo pode ser a fascinação, no caso do orgulho, da vaidade, ou pode ser a subjugação, no caso de expor a pessoa ao ridículo e levar a pessoa a situações desmoralizadoras perante a sociedade. Mas nunca acontecem as 3 coisas no mesmo tempo. Outra pergunta aqui muito interessante. O que fazer para expulsar um espírito obsessor na vida de uma pessoa? Não foi assim que Jesus nos ensinou, expulsar. Absolutamente. Amar o espírito infeliz, para que ele, persuadido de que realmente não vale a pena vingar-se e odiar quem quer que seja, espontaneamente ele se desligue da pessoa que ele está agredindo, odiando e se vingando. Veja como Jesus era realmente um sábio professor do comportamento humano. Não resistais ao mal. Expulsar é uma forma de resistência ao mal, que não vai ter resultado absolutamente de ordem que venha beneficiar quem quer que seja. O amor é sempre o antídoto mais importante na nossa vida. Conscientizemos dessa realidade. Dizem os benfeitores espirituais que Deus é amor. E o amor é o alfa e o ômega de tudo o que acontece na nossa vida. E completa a benfeitora espiritual. O amor é a alma da vida, a vida da alma. Então, amar. Esse é o ponto mais importante na vida do espírita. Amar.
Só para complementar a fala de José, nós temos o caso do nosso Divaldo Franco, e quem assistiu o filme dele, ou conhece o caso do Máscara de Ferro, que o atormentou durante muitas décadas, e foi vencido pela força do amor. Divaldo acolheu em sua casa um ente querido do Máscara de Ferro, sua mãe, e aí ele se rendeu ao amor e passou a auxiliar, porque Divaldo demonstrou a sua capacidade de amar. Então, corroborando com o que José está colocando, o amor é que vence qualquer hora. Esse caso merece outro comentário. Por que Joana não tirou Máscara de Ferro na raça, como a gente diz na gíria, né? Por que não tirou? Porque era débito de Divaldo. O Máscara de Ferro levou, uma vez, um homem dar um soco em Divaldo, em plena praça pública. Aí, Divaldo, o cara aí pediu desculpa. Eu pensei que era uma pessoa que estava fazendo a corte à minha mulher. Me desculpe. Foi o Máscara de Ferro. Da outra vez, levou Divaldo, medianizou Divaldo, envolveu, Divaldo era médium, e Divaldo entrou momentaneamente no estado de ser possuído pela entidade. Você vê como a mediunidade tem os seus riscos e tem as suas bênçãos. Ele entrou no mar, Nilson, que era o amigo de Divaldo, acompanhou, que Divaldo não sabia nadar. Quando chegou lá no meio do mar, e Divaldo ia morrer afogado, era uma forma de assassinato. E Nilson era forte, um excelente nadador, marinheiro. Então, trouxe Divaldo, nadando com a sua mão. Então, são fatos, os perigos, as dificuldades. Joana assistindo aquilo tudo. Por quê? Porque Divaldo tinha um débito. A gente tem que ter a nossa ação do bem, que nos protege do mal, que nos defende dos perigos da nossa jornada. É preciso a gente assumir um contrato verdadeiramente com o nosso Senhor Jesus Cristo, de não errar. Se a gente errar por uma questão do hábito ou um descuido, imediatamente dar a volta por cima, corrigir os nossos impulsos para evoluir. Nós estamos aqui para melhorar. Se a gente não melhorar, a obsessão vai bater e nós seremos levados pelo desastre. Então, tudo isso em cima da pergunta. Outra pergunta aqui, muito oportuna. Quando a pessoa sabe que está sendo influenciado, mas não consegue resistir, o que fazer? Ele tentar ser resistente, amando. Aí ele vai contar com o seu tutor espiritual, que vai adicionar a sua ajuda, a fim de que a sua resistência aumente de poder. Que poder é esse? É o poder do magnetismo pessoal. O que é que o Espiritismo nos explica para a gente aumentar o poder do nosso magnetismo pessoal? Praticar o bem, amar, auto-iluminar-se, corrigir as suas imperfeições. Tudo isso faz aumentar o nosso poderio magnético. O que é preciso chamar a atenção, que muitas pessoas estão movimentando as mãos para aplicar o magnetismo e não sabem de determinados detalhes. Não sabem examinar a sua capacidade magnética, pensando que simplesmente por uma técnica de movimentação de mãos ele está irradiando energia. Não está. O que é que a gente vai irradiar pelas duas válvulas da mão e pela válvula da mente, se a gente não tem esses valores intimamente na nossa vida? Não podemos irradiar nada disso. Por isso Kardec
não teve tempo de estudar o magnetismo da forma que ele gostaria e deixou 2 pontos importantes que foi publicado em obras póstumas a respeito do magnetismo, fazendo alusão ao médium curador e fazendo alusão ao magnetizador. O magnetizador, ele transmite o que ele tem. O médium curador transmite as energias de espíritos excelsos. E ele tem, por ser uma alma de escola, a capacidade de fazer transitar pelo seu perispírito para promover a chamada cura pela mediunidade curadora. Alguém pergunta, explique melhor como o obsessor induz a criatura ao ato do suicídio, como ele se desliga para se sentir feliz ou realizado. O obsessor envolve a pessoa, subjuga a pessoa, controla a sua mente e vai fazendo com que surja a ideia do suicídio, a pessoa perde o controle, então ele sabe que no momento a pessoa já está completamente envolvida naquele processo, na hora final ele se afasta, como se quisesse tirar a sua própria responsabilidade, deixando a responsabilidade por conta da própria pessoa. Como a pessoa já está no impulso e não pode controlar, é a mesma coisa. Você vai dirigindo um veículo, você está em alta velocidade, negligencia com a sua alta velocidade, está diante de um perigo. Quando quer frear para evitar aquele perigo, não consegue mais. A força motriz daquela velocidade do próprio carro, a sua própria vontade dominada, o impulso da sua mente não consegue mais controlar. É uma forma de o obsessor dar a responsabilidade do suicídio para a própria pessoa. Mas sempre o mundo espiritual tem muita misericórdia. Eles entendem, os benfeitores espirituais, essas técnicas indutoras e, naturalmente, não falta o socorro para aquele que se suicida. Eu sempre, quando vejo de suicídio, sempre me lembro da vida de Ivone Pereira. Suicida praticamente em 3 encarnações. Ela se redime com aquele livro maravilhoso, Memória do Suicida, a série de romances, até o momento em que ela supera o ímpeto do suicídio. É uma outra coisa. O suicida de uma encarnação, ele já tem a memória do suicídio. Ele já tem praticamente um hábito, é um vício. É um hábito que se estratificou. É necessário quebrar aquele hábito, quebrar aquelas ideias e a sublimação do bem para que a pessoa possa superar as dificuldades. Percepções de odores diversificadas, com sensação de presença de alguém ao chegando ao ponto de sentir toques, são processos de obsessão? Correto. Um processo de obsessão. A pessoa tem sensibilidade mediúnica,
e todas as irradiações que o Espírito lhe transmite é transformada nos seus pontos respectivos de sensibilidade para que ele realmente tenha a percepção de que ele está sob a influenciação de uma entidade malfazente. Essa questão de sensibilidade é muito importante nas reuniões mediúnicas para os médios, que às vezes se precipitam nas comunicações. O médium, às vezes, o dirigente acaba de dizer amém, ele já está dando a comunicação. É sinal de que o médium precisa se autoeducar para poder fazer uso da faculdade que é portador de uma forma correta. Não é ser médium. Por isso é muito importante esses detalhes dessas conversações que são feitas em encontros dessa natureza para esclarecer a nossa vida mental. Porque nós vivemos em um universo mediúnico. Aqui nós temos entidades espirituais em número que nós não podemos calcular. Que estão aqui convivendo conosco. Entidades de toda a natureza. Por que não acontece algo desagradável aqui? Porque nós estamos sob a proteção dos bons espíritos. Eles é que estão controlando o trabalho que aqui está se desenvolvendo. Por quê? Porque vocês estão emitindo pensamentos corretos e nós nos preparamos de antemão para ali colocar em pauta a tarefa que nós nos comprometemos. Se de repente alguém entrar num processo de desajuste aqui, é problema da pessoa. Porque também o mundo espiritual não pode nos dar uma proteção absoluta. É o que muitas vezes as pessoas não têm em mente essa realidade. E perguntam, por que aconteceu isso dentro da minha caminhão daqui? Lá não estão os mentores? Estão. Mas inclusive eles podem interferir. Quando Jesus desligava aqueles espíritos obsessores das suas vítimas, ele fazia por amor. Porque todos aqueles espíritos eram coletados pela sua equipe espiritual e eram socorridos do outro lado da vida. Ali não está simplesmente uma cura do encarnado, mas está um socorro também para o desencarnado. Ele nos dando a prova inconteste de que ele amava a todos, independente de ser uma pessoa de qualquer nível de conduta pessoal. Nós precisamos aprender com Jesus para termos um comportamento compatível com o nosso movimento espírita, que é necessário que prestemos atenção. Nosso Ulisses já falou dessa atitude de desconfiança que está nos abrangendo de uma maneira muito maior do que poderíamos imaginar. Então, muitas vezes, nós vivemos armados uns contra os outros. Nós espíritas. Aquele é o melhor médium, aquele é o melhor doutrinador, aquele é o melhor. Não é isso que Jesus veio ensinar. Nós estamos desconhecendo esses ensinamentos primordiais que o Cristo de Deus veio nos trazer há mais de 2000 anos. Então, nós espíritas devemos preservar a nossa conduta pelo exemplo que Jesus nos dá, para que a gente influencie as outras pessoas. Não fiquemos com a ideia falsa do comportamento da outra pessoa. O importante é o nosso comportamento. Nós vamos prestar conta da nossa administração. Quando voltarmos ao mundo espiritual, que todos vamos morrer,
e a gente ainda não se acostumou a pensar nessa realidade, a nossa consciência vai nos fazer perguntas desequilibrantes. O que fizeste da tua vida? Quantas lágrimas enxugaste? Quantos conselhos deste às pessoas, no bom sentido, para que elas atinassem com a maneira correta de se comportar? Que sacrifício tiveste a oportunidade de fazer a benefício coletivo? Quantas renúncias fosse capaz de realizar na sua vida? Não querendo projetar o seu ego, mas fazendo tudo em benefício da coletividade. Olha, a nossa consciência não é graça, não. O Espiritismo nos diz, e na pergunta específica, Kardec, onde está escrita a lei de Deus? Que se lembra? Na consciência. Qual o ponto, o momento da obsessão, quando o obsidiado não escapa, a não ser com a ajuda de uma equipe de trabalho no centro espírita? É como nós colocamos. Essas duas fases, a fascinação ou a subjugação. Mas por que é difícil o tratamento, como eu falei? É um momento muito difícil, porque alguém já tentou levar para o médico aqui alguém que não quer ir? Falando que você precisa ir no médico. Mas a pessoa não quer. Você vai violentar a pessoa para uma crise e fosse levar? Não vai. Então, a fascinação da mesma forma. A pessoa não se julga doente. Ela não se julga a necessidade de ajuda. Ela está bem. Então, como você vai convencer ela que vai levar ao tratamento? Ela vai dizer que você é louco, você está com inveja dela. E é assim que procede com alguém que está em processo de fascinação. E na subjugação, um pouco diferente. O espírito, a pessoa que está constrangida na subjugação, ela pode até querer ajuda, mas o espírito não deixa. Se ela está subjugada na vontade dela, na vontade moral, na vontade física, você chega para ela, você quer ajuda? Ela responde, quero, mas o obsessor fala pela voz dela, não vai, não quero. Ele não vai. Se ele está subjugado, é um carrinho de controle remoto. O obsessor está no controle remoto, conduzindo para lá e para cá. Ele está subjugado. A vontade dele está subjugada. Por isso que esses dois casos é muito difícil o tratamento, quando chega nesse estado. Entende? Então, como nós temos o direito de ir e vir, garantido pela lei, a gente não vai pegar uma pessoa e levar na barra. A não ser que ela seja interditada por um processo de doença mental, algo do tipo. Ela sendo interditada, levando para um tratamento. Mas mesmo assim, um tratamento médico hospitalar. Né? Então, veja como é difícil. Mas em um determinado momento, entrando aí na área do livre-arbítrio, há limite para essa queda de sigilo, vamos dizer, pela esfera de espiritualidade em uma ação sobre o indivíduo? O limite da lei. Se o João quiser complementar, mas a meu ver, o limite da lei. Você não pode violentar a vontade da pessoa à luz da lei. Aí você vai estar infringindo a lei. Você imagina você violentar a pessoa e levar, a pessoa vai dar um bicho de você. Você não quer. É perante a lei que eu digo mesmo. É isso. A não ser que a pessoa esteja cometendo atos, como o João falou, levando ao ridículo, que possa levar a uma constatação médica que a pessoa está fora de si, está necessitando de uma interdição médica para um tratamento psiquiátrico. Eu digo perante o procedimento espiritual. Isso era a mesma coisa. Mas nós vivemos diante da lei. Então nós temos que cumprir a lei de sociedade. Então é por isso que é complicado. Você não pode infringir a lei e constranger a pessoa contra a vontade dela. Em cima dessa pergunta tem outra, posso fazer? Sim. E no caso desse, onde o livre-arbítrio da pessoa não pode ser violentado, existe a possibilidade de se fazer um magnetismo à distância por essa pessoa, para ir aliviando essas dores, aliviando Sem o dúvida processo nenhuma. de obsessão? A pessoa pode se dirigir a um centro espírita, a um atendimento fraterno, e ela servir de ponte para o tratamento da pessoa que está necessitando de ajuda. Ela vai comparecer na data, no dia, e vai servir de ponte para que esse tratamento aconteça. Aí orações intercessórias, tudo isso são recursos muito válidos. Mas se a pessoa em questão não estiver receptiva, por exemplo, para a gente ser ajudada, a gente precisa também estar receptivo. Se a pessoa já tem uma certa rejeição ao tratamento,
por mais que a gente tenha... Mas ela não vai nem saber que ela está sendo tratada. Porque ela vai estar recebendo auxílio espiritual. Mesmo que ela não está à distância. O que pode acontecer também, eu fui testemunha de um caso que a misericórdia divina fez aquela pessoa passar mal, chegar pertinho de morrer, e aí depois dessa crise, ela começou a se recuperar, aceitar ir no médico e tudo mais. Misericórdia divina. Interferência. Então quer dizer que o livre-arbítrio não é absoluto. Mas aí foi uma interferência. Aí uma interferência, uma oração intercessória de um terceiro, e a pessoa tem merecimento. Para que isso acontecesse, ela tinha algum merecimento para que essa interferência ocorresse. Entende? Mas ela teve a doença como uma maneira dela despertar. Então o livre-arbítrio dela não foi violentado. Ela despertou. Ela teve uma doença, mas ela sozinha, por conta da doença, ela despertou e conseguiu enxergar a realidade melhor. Entende? Ela despertou. Foi o livre-arbítrio dela. Temos que considerar também que às vezes a pessoa recebe um benefício numa casa espírita, vai, recebe o passe, a orientação fraterna, assiste uma palestra, mas, como toda doença, a obsessão, há um processo às vezes de reinfestação. Se a pessoa recebe aquele benefício na casa espírita, em qualquer lugar, ou na igreja, e depois não valoriza aquilo, é aquele exemplo que eu citei de Natanael Ben Elias, que recebeu a cura de Jesus, recebeu a cura do maior terapeuta, mas a mente dele estava tão acomodada ao egoísmo, aos prazeres, que ele foi comemorar exatamente da forma equivocada. Tem muitas pessoas que recebem o benefício, mas depois a doença retorna. É como se fosse uma reinfestação, porque a pessoa não soube, a partir dali, dar um curso novo à sua própria vida. Tem gente que diz assim, há um comportamento de pessoas ingênuas que pensam que eu vou para o centro espírita, deixo lá os meus problemas, a minha obsessão, o centro espírita toma conta do meu obsessor e eu vou voltar para fazer o que eu quero da minha vida. Vou continuar a ser um mau amigo, vou continuar a ser um mau funcionário, um cidadão que não tem vigilância com relação à sua própria consciência. Isso é um equívoco que, sofrendo de novo e de retorno à própria obsessão, ele vai um dia compreender que o centro espírita, a religião, não é um mecanismo de troca, é um mecanismo de libertação, é um caminho de conscientização para que ele se torne uma pessoa cada vez melhor e ele compreenda que a evolução, a melhoria íntima do nosso caráter é um benefício para nós mesmos. Entender também que na vida nós temos as nossas dores. Às vezes as dores não são uma obsessão, não. Às vezes as dores são o processo do nosso próprio crescimento, do nosso próprio amadurecimento. Todos nós temos aquela cota de sofrimento que é comum à nossa necessidade de evoluir, de crescer. Ainda sobre o assunto que está sendo colocado em pauta, tem uma pergunta aqui muito oportuna. O que acontece com o nosso mentor espiritual quando estamos em um processo obsessivo? Ele fica impossibilitado de nos ajudar? De maneira nenhuma. Ele nos ajuda naquilo que ele é capaz de fazer. Porque o débito é nosso. A doutrina diz que o problema é do obsidiado.
Se ele não fizer aquilo que vá aliviar o seu processo obsessivo, a intensidade do processo vai continuar. Porque o nosso guia espiritual sabe que aquela circunstância que ele está vivendo é a melhor para acordar a sua consciência que está dormindo. O sofrimento, a dor, não é castigo. É uma ideia falsa, não. É um recurso da lei para que nós saiamos dessa sonolência espiritual que nós estamos vivendo. Olha, o apóstolo Paulo já se referia a isso no seu tempo. Ó, tu que dormes. Ao que ele estava se referindo? Ao dormir da consciência humana. Portanto, tudo o que nos acontece tem uma finalidade também na nossa vida para o nosso benefício. É que nós somos muito interesseiros. Reparem, sem nenhum momento de crítica ou censura, a ideia falsa que já foi aqui ventilada, que muitas pessoas veem para o centro espírita com a finalidade de receber benefício. Mas não deixa que o espiritismo entre na sua vida. João já se referia a muita gente que vem ao centro espírita para deixar aqui os seus problemas e gozar a vida. É uma ideia totalmente falsa que a pessoa criou no seu egocentrismo. Esse é o detalhe. Portanto, o nosso mentor espiritual fica muito mais triste de ver a gente fazer os outros sofrer. Mas nós sofremos, ele sabe que aquilo é um benefício para a nossa vida. Estamos nos burilando. Estamos nos libertando de talvez problemas de maior magnitude na nossa existência. Esse é o detalhe, que a gente precisa colocar a nossa razão para funcionar. O espiritismo é uma doutrina racional. As ideias enganosas que muitos de nós espíritas engendramos é da nossa origem, não é o espiritismo que ensina. Tem muita gente que pensa porque tem a faculdade mediúnica, que é uma pessoa já com o reino dos céus à sua disposição. Quando vai dar uma comunicação de um espírito sofredor, a pessoa fica com a ideia falsa, viu como eu já estou ajudando, socorrendo, eu devo receber em resposta algum benefício negativo. Se a gente criar esse interesse egocentrista, ninguém engana a lei de Deus. É uma ideia falsa da mente humana. Portanto, a pessoa aqui também fala na questão da auto-obsessão. Filomeno, no livro Examinando a Obsessão, ele dedica um tópico às chamadas obsessões especiais, de encarnado para encarnado. Para a própria pessoa que é um auto-obsessor, e a pessoa não se dá conta. Portanto, é o estudo, a reflexão indispensável para a gente corrigir esse mundo de ignorância em que nós estamos vivendo. Todos nós que aqui estamos somos crianças espirituais. Estamos dando os primeiros passos no processo evolutivo. Conscientizemos desse fato. Vamos nos esforçar um pouquinho mais para nos libertar de uma série de impedimentos nesse processo que está acontecendo na sociedade moderna. Daí é preciso que a gente se acostume a orar para dentro do seu mundo. Essa forma de orar por palavras
é necessário, mas não esqueçamos de orar todo dia quando acordarmos. Senhor, eu estou necessitando de me libertar de tal ou qual situação. Inspira, Deus. É um pedido que está no Sermão da Montanha. Pedi e dar-se-vos-á. Batei e abre-se-vos-á. Buscai e achareis. Na prece não há nada de graça. A gente tem que se movimentar. Quando os apertos de mãos e abraços contribuem no compartilhamento de energias e obsessões, o que vocês acham? Aperto de mão e abraço contribuem para obsessões? Não, né? Não contribui. Então você não transmite, como o coronavírus, um abraço com a obsessão de um para o outro. Né? Dan Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, ele fala do circuito mediúnico, a vontade de apelo e a vontade de resposta. Então, para existir um processo obsessivo, tem que existir a vontade de apelo do obsessor e a vontade de resposta daquele que é obsidiado. Então, da mesma forma, como uma rádio FM, ela emite, vamos dizer, uma vontade de apelo. E lá, a frequência a gente coloca o quê? A gente sintoniza lá na Globo FM, vai tocar o quê? Aquele apelo, vontade ali da rádio. Então você vai sintonizar e vai tocar Globo FM. Se você vai tocar Piatã FM, depende da frequência com que você vai sintonizar. Então, da mesma forma, precisa ter esse circuito mediúnico. A vontade de apelo e a vontade de resposta. Então, um simples abraço, um aperto de mão não vai transferir a energia nem o obsessor de uma pessoa para outra. O processo não é simples assim. Precisa ter esse circuito aí funcionando mente a mente, interligado e conectado. Você pode mostrar para o obsessor que o amor é o caminho quando o obsessor está em você? Uma pergunta simples, mas interessante. A pessoa já identificando que está influenciado negativamente por entidades espirituais, já é um processo de conscientização. Ótimo, maravilha que a pessoa já percebeu. Eu estou entendendo que é uma pessoa espírita, ou uma pessoa que tenha uma instrução espírita. Você pode sim, você já percebeu que está sendo influenciado, e você não pode reagir grosseiramente, não pode reagir achando que está sendo injustiçado. Você não pode agir pensando que as suas defesas espirituais não estão sendo suficientes. Você não pode botar a culpa no seu anjo guardião. Você já está num nível de consciência excelente. Então está na hora de você dialogar com o seu obsessor amorosamente. Meu irmão, me ajude a evoluir. Me ajude. Você também precisa evoluir. Me dê uma chance de eu me movimentar melhor para que eu possa fazer o bem. Então, é esse diálogo mental positivo, nesse estágio de consciência, nós já podemos fazer. E eu já fiz isso com os meus obsessores. Eu digo, olha, deixa eu trabalhar um pouquinho. Não me preocupe. Se você ficar me induzindo a repetir as minhas próprias imperfeições, eu não vou ter chance de melhorar, me ajude. Então, esse tipo de diálogo com o obsessor, às vezes é necessário que seja feito. No filme de Divaldo, ele começa a dialogar com a entidade espiritual, não concordava com algumas coisas, e depois se tornaram amigos. Se tornaram amigos, vocês sabem, não sei se todos sabem por quê, veio para a mansão do caminho uma criança na lata do lixo, que era a mãe do obsessor.
E Divaldo, num gesto de ternura, de carinho, sem saber quem era, então atendeu aquela criança, cuidou, educou. É uma pessoa que ainda está viva, foi educada na Mansão do Caminho, e aí o obsessor se rendeu. Não precisa um gesto grandioso, como é capaz de fazer, pode sensibilizar um obsessor. Porque o obsessor não é um monstro, não. É uma pessoa que está, vamos dizer assim, magoada conosco pela nossa atitude no passado. Sei lá o que a gente fez, se a gente defraudou, se a gente caluniou, se a gente assambacou os seus bens. A gente não sabe o que é que a gente fez. Então, às vezes, há processos de obsessão que, quando o ódio desaparece, porque o ódio é um veneno, é como se fosse um gás venenoso, que os espíritos das trevas, os grandes obsessores da humanidade, irradiam e muitas vezes contaminam obsessores menores para fomentar a discórdia. Então, muitas vezes, a gente conquista os nossos obsessores. Isso é muito comum para alguns casos das pessoas que se entendem. Como podemos saber se uma comunicação é verdadeira? Se o doutor Bezerra de Menezes. A gente pode saber pelo estilo, pela qualidade, pela grandeza espiritual daquela mensagem. Se for uma mensagem comum, simples, sem nada que represente aquela entidade espiritual, então a gente... qual é o médium que está recebendo? Porque também os benfeitores espirituais, eles não utilizam médiuns que não tenham dado, vamos dizer assim, não tenham uma aura capaz de absorver o seu próprio pensamento. Às vezes, não precisa ser um intelectual, uma pessoa simples pode receber uma comunicação. Há um caso muito interessante em André Luiz, de um médico na Terra que vem a uma reunião mediúnica e ele dá uma comunicação. É um médico que era, vamos dizer assim, amigo daquele grupo mediúnico, mas era médium, era uma pessoa simples, não tinha grandes valores intelectuais. O médico vem, dá uma mensagem. A mensagem era educativa? Era. A mensagem tinha amorosidade? Tinha. A mensagem tinha termos científicos? Não tinha. Porque o médium não tinha cultura intelectual para receber uma mensagem na íntegra. A mente do médico era muito maior do que a mente da médium. Então, na hora da avaliação, aquele grupo fazia avaliações. Então, o grupo achou que aquela comunicação era anímica. Era uma comunicação anímica. A médium tirou da sua própria cabeça. Então, os benfeitores do mundo espiritual disseram que foi uma avaliação equivocada dos companheiros. A médium, ela não tinha, vamos dizer assim, repertório de conhecimento para traduzir aquela mente. Mas ela era uma mensagem do coração, era uma mensagem da amizade, não era uma mensagem para ser publicada em revistas científicas, não era uma mensagem para ser divulgada nos periódicos espíritas, era uma mensagem para o grupo. Se as pessoas tivessem um senso de percepção, veriam naquele estilo, naquela forma de falar do amor, de fraternidade, o espírito daquele médico. Não via ali, não poderia estar ali, termos científicos, porque a médium era uma pessoa muito simples. Então, se pode exatamente perceber quando é alguma coisa real ou uma coisa fantasiosa da mente do médium.
Se o médium ainda é um médium que não um médium novato, um médium que não tem uma folha de serviços, por que o doutor Bezerra viria dar uma mensagem para um médium que não tem uma folha de serviços, que ainda não foi testado pela vida? Então, a gente pode usar vários critérios para, e sobretudo o estilo. Ainda tem isso. Quando vem um pensamento ao qual não tem nada a ver com a minha conduta e começo a me culpar por não conseguir me livrar do pensamento, o que fazer nessa situação? Às vezes você está orando e o pensamento vem. E aí? Aí você tem que se perguntar se aquele pensamento que está vindo é seu mesmo ou não é. A que se refere aquele pensamento? Ele é compatível com a minha conduta no dia a dia ou não é? Aí você identificou. Se é compatível com a sua conduta, você precisa mudar. Se não é, você sabe que é um fator exterior, alguém que está ali tentando minar suas defesas e entrar com aquele pensamento. É mudar o pensamento, é não dar guarida, é rebater, dizer, não vou pensar nisso, não vou, não admito, isso não faz parte. Mas consegue, vai rebatendo. O que é que você vai? Você vai preencher as suas horas com leitura edificante, com palestras. Palestras hoje está tão fácil na internet, você colocar uma palestra e assistir, né? Você não precisa ir para o centro, se puder, se não tiver um momento que não possa. E você vai preenchendo os seus pensamentos com leituras e conteúdo edificante. E esse pensamento vai sendo substituído. Ele deve ser igual aquela música Chiclete, né, que a gente ouve uma vez, depois ela fica ali repetindo na nossa cabeça, mas a gente vai substituindo por conteúdo edificante. Né? Não é fácil, mas a gente consegue, até perseverar. Segundo, às vezes, mudar a atitude mental para o fazer. Olha o jardim, faz alguma coisa, porque às vezes a atividade mental de pensar, às vezes a gente não se liberta. Fazendo uma atividade física, um esforço, uma ginástica, andar, cuidar de uma planta, a gente quebra muitas vezes. Terapia do trabalho. Eu pronunciei aqui uma frase que não foi da minha autoria. Foi o benfeitor espiritual Manuel Filomeno Miranda, quem asseverou que a obsessão é uma destruidora de vida. Não é? Quantos feminicídios estão acontecendo por obsessão? Quantos crimes estão acontecendo por obsessão? Quantas circunstâncias realmente lapidadores de vidas está acontecendo no seio da nossa sociedade? Então, o benfeitor está realmente nos advertindo de como a obsessão está levando a nossa sociedade nos dias atuais a cometer crimes inomináveis. O outro aspecto eu tirei do livro Diretrizes para o Êxito, do livro da série psicológica de Joana de Ângeles. Ela nos ensinando que existe 5 medos. O primeiro é o medo da morte. O medo da morte foi a nossa primeira emoção quando aqui encarnamos na Terra pela primeira vez, diz a benfeitora, para preservar a sua vida física. Porque se nós não tivéssemos esse tipo de emoção instintiva, nós não tínhamos o cuidado de, nos momentos aprazados, fugir para nos abrigar contra algo que estava ameaçando a nossa vida física. Por isso mesmo é que ela, nesse livro, realmente nos está colocando para refletir. O outro é o medo da doença. Quem não tem medo de doença aqui, levante a mão. Em seguida, medo da velhice. Quem não tem medo da velhice aqui? Veja como a benfeitora é realmente uma psicoterapeuta espiritual extraordinária. Depois,
Medo da pobreza. Os pobres não têm medo da pobreza, mas os ricos têm. Agora mesmo a bolsa está caindo de dentro. Quanta gente está sendo visitada por prejuízos que não imaginavam. Depois o medo da crítica. Quem é que não tem medo de crítica? Todos nós temos receio de sermos criticados. Depois, o medo da perda de um ente querido. Ultimamente, no meu atendimento lá em Salvador, no Centro Espírita Caminho da Redenção, tenho atendido um grande número de pessoas católicas que vão para o Espiritismo encontrar uma forma de sustentação pela perda de um ente querido. E diz assim, o meu problema é que eu perdi uma pessoa que eu amo muito. Você não perdeu. Então nós orientamos. Você se separou fisicamente dessa pessoa. Mas a sua religião não ensina que nós temos uma alma que é imortal. Então todos vamos nos encontrar no mundo espiritual, que é a nossa pátria verdadeira. Essa aqui é muito transitória e que estamos muito esquecidos dessa realidade. É por isso que a lei nos manda o vírus que está nos chamando a atenção. Está todo mundo com medo de morrer, né? Para a gente pensar um pouco na morte. Quantos estão morrendo? Os que estão morrendo foi um ato arbitrário? Não. Os que estão sendo visitados pelo vírus e desencarnando, porque chegou o momento dele. Ninguém morre de véspera. Diz até um ditado muito expressivo, que ninguém morre porque ninguém é peru. Então, a gente tem que se preparar. O meu reino não é deste mundo. Nós já refletimos sobre essa frase do nosso queridíssimo, excelente Filho de Deus, Jesus Cristo. Precisamos meditar a respeito disso. Eu estou aqui, de repente tem um troço e desencarno. Estou preparado para entrar no mundo espiritual em uma condição conveniente para não nos perturbarmos de uma forma realmente prejudicial? É uma pergunta. Então vamos nos preparar para morrer. É o ponto muito importante do Espiritismo. Imortalidade da alma. Vamos morrer todos nós. Não vai ficar ninguém para semente. Mas então você matou todo mundo agora? Matou o medo. Para se encontrar esse grupo todo já no andar de cima aí, viu, gente? José matou o medo de morrer. Tá vendo? Bem, gente, nós vamos agora ao nosso intervalo, tá? Nós temos aí o lanchinho aí, e depois retornaremos e encerraremos o almoço aí, viu?